Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Graças a Deus estamos mais uma vez com o nosso vídeo aqui no nosso canal Família Meu Bem Maior, para trazer mais uma palavra gloriosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, diante de mais nada, dizer para você que é inscrito, e agradecer em primeira instância, que Deus abençoe vocês, e dizer mais uma vez que, se vocês sentirem a vontade de compartilhar esses vídeos que a gente traz aqui no nosso canal, para a família, para a edificação da família, fique à vontade em compartilhar, gente. Nós precisamos ajudar vidas, seja na sua casa onde você está, um missionário da última hora. Nós estamos vendo os acontecimentos que está aí a se sucedendo no mundo. Nós estamos vendo os conflitos, nós estamos vendo as guerras, tudo isso é pronúncia da volta do nosso Mestre. Então não vamos ficar parados, amém? Vocês compartilhem, vocês que também estão chegando agora, se sinta à vontade de inscrever no nosso canal, em dar o seu like, nos ajude para que a gente possa levar este vídeo mais à frente e muito mais longe, para muitas vidas ser alcançada através da palavra de Deus. Hoje nós temos um tema assim, que eu intitulo esse tema como precisamos distinguir o que nós verdadeiramente queremos na nossa vida. Nós precisamos distinguir o que eu quero na minha vida, o que eu quero fazer na minha vida, né? Então, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, né? E querendo dizer para vocês que quando a gente fala que a palavra de Deus nos alimenta, quando nós aqui nos pronunciamos dizendo que a palavra de Deus é uma palavra gloriosa, uma palavra que nos dá vitória, nos enche, nos ajuda, é porque é uma grande verdade, gente. Ninguém vive se Deus assim não nos ajudar. Ninguém caminha se Deus não nos ajudar. Ninguém respira se Deus também não nos ajudar. Porque tudo é de Deus, gente. Você é feitura do Senhor. Então hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que ele é pregado nas igrejas e muitas vezes também até discutido até, né? Dentro de reuniões, muitas vezes que fazemos, né? Nas classes, nas igrejas, nas palestras, mas muitas vezes a gente age como ele, ou como esta história aqui da Bíblia. Nós vamos estar falando do filho pródigo. Nós vamos estar falando desta pessoa, deste homem que decidiu, né, viver a vida dele. Ele decidiu dar rumo para suas decisões. É por isso que eu acabei de falar, nós temos que buscar distinguir dentro de nós o que nós queremos na vida, o que é que nós queremos. Nós temos que entender que as coisas não é de qualquer jeito. Nós temos também que entender que nós não fazemos nada do que a gente imagina. Eu vou fazer porque eu quero e ninguém me impede. Gente, isso não existe. Nós temos um Deus. Se Ele vê que vai ser bênção, Ele vai conceder. Se Ele vê que não vai dar certo, que não vai ser bênção, Ele, o próprio Deus impede. E aí não adianta a gente dizer que foi o demônio, não adianta dizer que foi o vizinho, foi o amigo, foi o parente, seja quem for, nós não podemos atribuir a culpa para as outras pessoas. Porque nós temos um regente na nossa vida e ele é chamado Deus, que é o nosso verdadeiro Pai. Então, dando rumo para as suas decisões. Quantas vezes você, eu, nós demos rumo para as nossas decisões? Eu vou fazer tal coisa, eu vou resolver, eu vou agir assim. E não era bem assim. E as coisas não caminhavam da forma que nós tínhamos planejado. Que a gente tinha assim
feito todo o trajeto. Por que será? Porque existe alguém que rege a nossa vida. Existe alguém que cuida de nós. Então nós vamos estar lendo aqui o livro de Lucas, né? Palavra de Deus aqui na Bíblia. Nós vamos estar lendo o livro de Lucas, capítulo 15, a partir do 11. Eu não quero ser enfadonha. Eu só quero explicar para vocês o seguinte, que nós precisamos dar rumo, sim, nós precisamos saber o que queremos, mas temos que deixar que a ação seja de Deus, no rumo que você e eu queira dar. Tudo que nós fizermos, nós temos que dizer assim, se Deus quiser, se Deus fizer, nada de eu vou fazer porque eu quero, eu vou, ponto e pronto. Esse eu da gente muitas vezes prejudica muita coisa. Esse eu quero fazer. Esse eu é depois do eu de Deus, do eu vou de Deus, do vou fazer de Deus, o agir de Deus. Vamos ler para que a gente possa entender mais, porque eu creio que Deus vai falar com pessoas neste dia. Deus vai falar com vidas neste dia. Busque refletir. Busque observar a palavra e meditar nela. Muitas vezes, eu sempre digo que esse canal, Família Meu Bem Maior, é para a gente analisar a nossa vida, como nós estamos vivendo, certo? Dentro da nossa casa, na comunidade onde vivemos, nos locais onde passamos, no trabalho, na escola, até mesmo na igreja, sabe? Nós temos que analisar as coisas de um ponto de vista analítico. Nós não podemos fazer as coisas. Eu pensei, já vou fazer. Porque aqui aconteceu um fato desse jeito. Vamos ler? Diz assim, é Lucas 15, 11, que diz assim. Lucas 15, 11 diz assim. Continuou certo homem. Ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou seja, das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Veja bem o que é um rumo para as decisões. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha em que ponto chegou o filho pródigo. A história é bem mais extensa, mas como o nosso tempo não é muito, então nós vamos dar uma resumida, mas para que eu e você entenda que nós precisamos dar rumo para as nossas decisões, mas no momento certo.
O momento certo é o momento de Deus. Não é o nosso momento, é o de Deus. Nós podemos sonhar, nós podemos fazer as coisas acontecerem, mas primeiramente pedindo de Deus o seu aval. Deus, se for assim a tua vontade, me conceda tal coisa. Se for a tua vontade, vou fazer isso ou aquilo. Eu creio, meu Deus, que vou conseguir em nome de Jesus. Assim podemos falar. Mas a gente querer colocar os pés adiante das mãos não dará certo. Aqui relata, né, na passagem, essa é uma parábola, que o filho, né, ele decidiu sair de casa. Esse pai tinha 2 filhos. De repente, o mais moço, né, o mais velho, se posicionou, ele viu que ele tinha tudo e ele decidiu dar rumo, assim, para as decisões dele. Ele decidiu, eu vou dar rumo para minha vida. Né? Estou com meu pai, eu estou bem, eu tenho tudo que eu quero aqui, tenho parte de tudo que ele tem, então simplesmente agora chegou o meu momento. Eu vou pedir a meu pai a minha parte, que eu preciso dar rumo, né, para minha vida, para minhas decisões. E assim sendo, ele chegou diante do pai e disse: ô pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos meus bens. Eu conjecturando aqui com vocês, eu imagino que o pai deva ter dito: mas meu filho, mas está tudo tão bem aqui, a Bíblia não está relatando isso, eu estou conjecturando com vocês. E você quer seus bens? Não, mas eu quero porque eu não quero ficar aqui, eu quero coisas diferentes, sabe? Eu quero ver coisas diferentes, eu quero respirar um ar diferente, vamos dizer assim. Então, simplesmente, o pai não questionou tanto. Repartiu aquilo que por direito era do seu filho e ali ele o entregou. Eu pergunto para vocês, será que era o momento? Será que o que ele fez já estava assim no momento dele fazer tudo aquilo? Então ele fez. Ele arrumou as coisas dele e saiu rumo às suas decisões. Saiu. E ali ele se deparou com vários tipos de coisa. Ele gastou na orgia, ele gastou em festa, ele gastou em tudo que você possa imaginar. A Bíblia não relata assim na íntegra, mas ele gastou tudo e mais um pouco. De repente, relata a palavra do Senhor, que naquele lugar começou a ter uma crise tão intensa que o que ele tinha já tinha acabado. Ele não tinha mais nada, acabou o dinheiro, acabou tudo. E aí agora veio a crise daquele lugar e ele entrou junto na crise daquele lugar e começou a passar necessidade. A necessidade foi tamanha que ele pediu para cuidar, né? Aqui relata que ele chegou diante de um homem e pediu trabalho para cuidar, né, do moço. Ele pediu para cuidar de porcos, os empregados. Aqui diz assim, vamos ler para a gente não se perder. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então ele foi diante de alguém pedir trabalho, pedir alguma coisa para fazer, para poder ele comer, para poder ele ter um dinheiro. Mas ele foi tão somente trabalhar ali, e a Bíblia não relata que ele teve nenhum salário dali. Ele desejou foi comer o que o porco estava comendo. Isso sim, a Bíblia relata. E ali ele se desejava, na hora que aqueles porcos estavam se alimentando, ele desejava até comer as alfarrobas dos porcos ali. E aí, o que aconteceu? Ele caiu em si.
e disse assim: voltarei. A Bíblia diz, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Olha, dando rumo para suas decisões. E o que aconteceu? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra ti, diante de ti, contra o céu e diante de ti. Ou seja, contra Deus e contra o Senhor. Ele disse até que não era digno nem de ser chamado filho, que queria ser que nem um daqueles empregados do pai. A história é linda no final, mas nós não vamos se prender da história do final. A gente vai analisar só os fatos dessa história, do rumo que ele deu. E muitas vezes, hoje em dia, não é diferente. Às vezes você dá rumo para muitas coisas e você não tem tido êxito de nada. Às vezes você dá rumo: olha, meu casamento não está bom, eu vou dar um rumo, eu vou dar um basta. Aí você acha assim: problemas resolvidos. Aí você sabe o que acontece? Você vai arrumar um problema. Você vai arrumar uma outra situação. Sabe? Filhos sem pai, né? Mulher sozinha, as dificuldades são adversas. E aí aquilo que poderia ser consertado, aquilo que poderia você orar, buscar, esperar em Deus, pedir orientação a Deus para você resolver de uma outra forma, você se precipitou dizendo você que ia dar um rumo para aquela situação. Então aqui ele tinha tudo e ele cansou, vamos dizer assim, até do que ele tinha e queria viver uma novidade, uma diferença. Ele queria saber talvez como era que era lá fora. E muitas vezes é um perigo. Você está bem, você está feliz, você está casado, você está casada e de repente dá uns 5 minutos e você fala assim: eu quero experimentar um pouco, né, do regozijo de lá de fora. É rapidinho, eu vou e volto. E muitas vezes esse passo pode lhe custar muito. Pode lhe custar sua família dilacerada, desagregada, sua família esfaceladas, né, separadas, problemáticos, crianças sofrendo. Então, gente, é necessário vigiarmos até mesmo nas decisões que tomamos. Este filho pródigo não era um momento de tomar decisão. Ele estava muito bem, não tinha porquê, sabe? A herança era dele, ou ele ali, ou ele em qualquer outro local, era dele, mas que ele usasse com sabedoria, que ele usasse aquilo com convicção, com certeza do que estava fazendo, não com loucura, não com imprudência, não de qualquer forma, né? Aqui tem uma palavra que diz assim: você dá rumo para muitas coisas em sua vida, mas você já parou para pensar se o momento ou se já é a hora de você dar o rumo para sua vida da forma que você quer? É uma pergunta e só você pode responder. Às vezes passamos por situação não porque Deus está permitindo. Às vezes a gente passa pelas nossas próprias imprudências. A imprudência, a impaciência de esperar mais um pouco para a bênção vir completa sem lhes faltar coisa alguma. Então eu estou falando com pessoas que muitas vezes já até ouviu palavras, mensagens que eu trago aqui e você nunca atentou, mas hoje
a palavra de Deus está falando com você. Para quando você dá rumo para as suas decisões, convida Jesus, convida Deus, pergunta para Ele se é o momento. Porque de repente o que você pode ter, você pode jogar fora dentro de 5 minutos, dentro de fração de segundos você pode perder. E isso eu digo para você que é em todos os sentidos. Família, trabalho, amizade, a igreja, sua vida com Deus, tudo isso. Seu casamento, seus filhos, você tem que vigiar. Nós temos que vigiar. Porque nós temos um adversário que ele não brinca de destruir. Assim como Deus não brinca de te abençoar. Nessa noite, o Senhor Jesus diz assim: para tu dar rumo na tua vida, me convida primeiro, para que eu possa tratar e ir na tua frente. Porque muitas vezes a gente pede, quer fazer e se precipita, não espera a voz de Deus. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, gente, por isso que eu estou falando isso com vocês. Muitas vezes. Então, muitas vezes a gente tem que apanhar para aprender. Então, hoje, o recado de Deus para você é: ouça quem já passou pela situação, ouça o que na palavra de Deus acabou de ser relatado, que foi e é uma pura verdade, e vigie os seus planos, os seus projetos. Não entre de cabeça sem pedir orientação a Deus para nada. Não faça nada sem você pensar e diante de Deus você ir para o joelho, pedir a Ele a resposta. Não se precipite. O filho pródigo, ele se precipitou, ele pediu a herança, ele saiu, sabe? Curtiu, como diz, né? Por aí, fez o que queria e o que não queria, destruiu tudo, acabou com tudo, ficou paupérrimo. Depois ele entendeu que ele deveria estar na casa do Pai. E no âmbito espiritual, vai uma palavra para você que serve ao Senhor. Permaneça na casa do Pai. Você pode estar passando luta, pode estar passando provações, situações difíceis, mas permaneça na casa do Pai, permaneça com Cristo. Não se afaste de Cristo por nada. O mundo, gente, não é do maligno, mas jaz no maligno. O inimigo veio matar, roubar e destruir, ele está fazendo isso. E Jesus, ele veio também, mas veio dar vida e vida em abundância. Veio te dar paz, veio te dar prosperidade, veio te dar saúde, veio te dar um rumo diferente, mas com Ele. Então, a partir de hoje, repensa os teus conceitos e dá um bom rumo para as tuas decisões. Mas convida a Cristo para ser o teu orientador, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te abençoe, que a palavra que ficou talvez mal arrumada no teu coração, que o Espírito Santo possa falar melhor e te esclarecer. Dê rumo para a tua vida, mas com convicção, sabendo o que tu estás fazendo, pedindo a Deus a orientação. Porque quando a gente não pede a Deus a orientação, nós quebramos a cara. Então, fica a dica. Deus, Ele é o teu general de guerra. Deus, Ele é o teu protetor. Deus, Ele é a tua porção. Então, se você vai tomar qualquer decisão ou dar rumo para qualquer situação da sua vida, que seja no seu casamento, que seja no seu trabalho, que seja o que for, convida Jesus para ser o dirigente dessa sua decisão. Porque certamente você não vai perecer. Você vai ser muito mais do que vencedor e do que vencedora. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te proteja. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, a Hotmart, que é o link da Hotmart, aonde você vai conhecer mais um pouco das nossas literaturas, dos nossos livros, conforme já falei em vídeos anteriores, né? E se você precisa de aconselhamento
você entre em contato conosco, porque nós trabalhamos com aconselhamento de casais e damos também mentoria para casais. Não esqueça, Deus é a sua porção. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas só depende de você. Não se precipite jamais. Que Deus te abençoe e até o próximo.